E aí, vocês já falaram muito bem sobre ambiente, né? É interessante você estar por perto de pessoas que têm os mesmos objetivos que vocês e tentar não romantizar tanto assim o início de uma atividade. Então, para quem está tentando parar de beber, parar de fumar, começar uma alimentação mais adequada, ter relacionamentos melhores, não romantize tanto o início. Simplesmente comece. E a partir do momento que você começar, as dificuldades que você tiver no caminho são coisas para a gente avaliar. Até na profissão, né, na psicologia e na psiquiatria. É muito mais fácil a gente ajudar uma pessoa que está tentando movimentar e está encontrando dificuldade naquilo, porque a gente consegue dar nome àquela dificuldade e propor alguma intervenção naquilo ali, do que a pessoa está simplesmente parada. E aí, muito importante também, se a pessoa não está se sentindo conectada com nada e não está conseguindo ter força para fazer nada, já passou da hora da gente procurar um profissional. Apesar dos ouvintes, alguns terem falado que passaram por um ano muito difícil, mas que deu conta de superar isso aí, ou então que tem uns hobbies bem definidos, né? Consigo chegar em casa, jogar videogame, consigo jogar em casa, fazer uma comida, cozinhar, não sei o quê. Tem gente, pessoal, que não consegue. Tem gente que está num quadro psiquiátrico que não sente esse prazer, que não sente essa energia. E se sente até ofendido quando escuta alguém falando assim, poxa, pega e cozinha, é tão legal cozinhar, pega e vai conversar com alguém, pega e vai jogar um Valorant. Não, tem gente que não consegue. Então, para essas pessoas, não se ocupem, não se culpem de procurar um profissional, porque em 2023, já que estamos, né, já está na hora da gente deixar para lá esses preconceitos e não deixar a situação virar catastrófica para a gente procurar um profissional. Pois é, E doutor aí, Pedro, só um adendo, isso é muito imagina. importante a gente falar, porque durante muito tempo ainda existe esse tabu de que procurar um profissional de saúde mental, que seja um psicólogo, um psiquiatra, é para quem está, enfim, mas não, você pode procurar exatamente, se você tiver esse quadro de que nada na sua vida tem graça, se você não tem motivação para nada nessa altura do campeonato, tem que procurar. Né? Hoje em dia, são várias ofertas aí para que você procure um profissional que é importantíssimo, que vai te acompanhar, que vai principalmente te ouvir. Né? Certamente, se tiver algum psiquiatra me ouvindo aí, vai saber que isso é rotina pra gente. A gente está muito acostumado a receber pacientes que estão mal e que já passaram por tudo que existe de ferramenta antes de procurar o psiquiatra. E eles chegam pra gente falando assim: ah, doutor, já tentei de tudo, agora é você, meu milagre aí, minha última esperança. E não pode ser assim, gente, não pode ser assim. A gente não espera ficar sem conseguir andar para procurar um ortopedista, vocês concordam? A gente não espera ter um infarto para procurar um cardiologista. Se você tem um pico de hipertensão, a pessoa já corre para procurar. E na psiquiatria não costuma ser assim. E não se enganem, tá? Quanto mais rápido você procura um profissional para resolver um problema, mais fácil de resolver. Quando a gente deixa uma depressão, uma ansiedade cronificar, é muito mais difícil entender de onde que ela veio e o que a gente pode fazer a respeito. E outra coisa também é que nessa mudança de rotina, o psiquiatra ou o psicólogo, eles podem te ajudar também a identificar com o que você quer se conectar. Porque nisso da meta, né, eu sempre falo para as pessoas que fazer meta é olhar para dentro de si. É o primeiro passo na hora de você criar metas para o seu ano. Não adianta eu fazer meta pensando o que a Fernanda acha importante para a vida dela. Às vezes a Fernanda tem um propósito completamente diferente do meu. Então a meta eu tenho que olhar para mim e entender, cara, o que é importante para mim? Com o que eu quero me conectar e o que eu estou fazendo para chegar lá? Porque aí quando eu respondo isso, eu consigo pensar o que eu posso fazer a mais para chegar lá. Eu consigo pensar o que eu estou fazendo que está me atrapalhando a chegar lá e o que eu estou disposto a abrir mão para chegar nesse lugar que eu quero. Porque tem muita gente que acha que fazer meta, você vai colocar lá um objetivo e você vai conseguir seguir tudo aquilo sem abrir mão de nada. E aí quando chega lá na hora de abrir mão de alguma coisa, a pessoa se frustra, deixa para lá, repensa. Então, a primeira coisa é olhar para si para falar sobre as metas que você quer criar. E depois disso, se você conseguir chegar nesse ponto, né, porque muita gente também, quando está de frente para o profissional, trava nisso, a gente pergunta, poxa, qual que é a sua aspiração? Com o que você quer se conectar? Tem muita gente que trava. Então, pergunta isso para si mesmo para ver se você sabe essa resposta. Agora, se você souber e tiver uma noção de onde você quer chegar, é mais interessante na hora de traçar a meta, você pensar no processo do que pensar no resultado. Então, mais uma vez, quer comentar alguma coisa? Não, ia falar que é meio que o início de um processo de autoconhecimento, né? Você se conhecer, saber as suas limitações, até onde você pode ir, até onde você não vai, para traçar suas metas, né? Para não se frustrar. Enquanto você está falando aí, eu fiquei pensando, né? Tem também, né, doutor Pedro, uma cobrança em cima também em cima da sociedade mesmo, em cima das pessoas, de que também elas têm que ter metas incríveis, alcançar objetivos maravilhosos.
E aí você vai se culpando também, que você fala assim, poxa vida, eu não tenho meta nenhuma. Porque eu fico imaginando também que se você chegar ao ponto de falar assim, eu não tenho meta. Minha vida não é tão instagramável. Minha vida, sabe assim? Porque eu fico imaginando, assim, o que eu acho também que prejudica muito na história da saúde mental também é a cobrança. É a cobrança que você às vezes se cobra muito. Às vezes não Principalmente a autocobrança mesmo. A autocobrança e às vezes, assim, não coloque como meta. Coloque como, não coloca meta, porque fica parecendo aquela coisa de escritório, que você tem que bater a meta e que você tem um startup, tempo. né? Startup que você tem, sabe? Às vezes eu tô ouvindo você conversar e você falar, e às vezes a pessoa, poxa, senta de noite lá na sua casa, sabe? Fica um tempinho com você e pensa, o que você quer da vida, né? Vai começando devagarzinho, porque às vezes eu acho que a cobrança também em cima das pessoas vai deixando também elas muito sem saber para onde ir, sabe? Tem o que fazer. Tem que fazer, são muitas dicas, são muitas coisas, e aí você fica meio... E é bom entender também que as coisas são em espiral, né, gente? Elas não são uma linha reta. Então, independente dos objetivos que você tenha na vida, não espere que os seus objetivos sejam traçados e você vai conseguir ir subindo progressivamente sem nenhuma quedinha. É natural que em algum momento do seu ano você esteja com menos energia, que as coisas não deem tão certo assim. E aí, como que você usa isso ao seu favor? Registra, pensa, né? Poxa, eu tive uma semana aqui super ruim, que